Como desenvolver autoconhecimento? Essa é uma pergunta clássica que chega para muitos de nós, terapeutas, psicólogos, espiritualistas, que as pessoas se perguntam: como que é esse negócio de me autoconhecer? Como que eu desenvolvo isso? Porque a maioria de nós tem a sensação que já se conhece, né? Que já sabe o que gosta, o que não gosta. E aí, depois que a gente começa a se aprofundar em autoconhecimento, em terapias, a gente começa a perceber que tudo que a gente sabia sobre a gente, na realidade, não é exatamente o que somos, né? E aí a gente começa a perceber que é muito difícil descobrir o que realmente somos. Eu separei aqui 5 passos, né, para a gente entender esse processo de como poder desenvolver esse autoconhecimento. Como eu posso me conhecer de verdade? Depois, em outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui, eu posso compartilhar um pouco sobre a minha história, como foi o meu processo de autoconhecimento. Mas hoje esse vídeo é pra gente falar um pouco pra você, que tem vontade de se autoconhecer e não sabe muito bem como que é isso e como começar. Então, eu acho que a primeira questão, né, o primeiro passo pra gente começar a pensar, e eu acredito que você já passou por esse passo se você tá nesse vídeo, é perceber que você é um ser autônomo, né? O que é isso? É perceber que talvez você não seja tão refém assim da sorte. Em algum momento, quando a gente começa a buscar autoconhecimento, geralmente o que acontece é que a gente começa a perceber que tem coisas na nossa vida que a gente está insatisfeito e que a gente tem um desejo e esse desejo ele não se realiza porque nós mesmos fazemos coisas que impedem que a gente busque esse desejo. Então a gente, não sei, coloca uma meta e a gente não consegue cumprir essa meta. E a gente começa a ficar insatisfeito com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas a diferença de quem busca autoconhecimento e quem não busca autoconhecimento, quando percebe essa insatisfação com as coisas da vida, é que quem busca autoconhecimento se percebe como um ser autônomo. Que é o seguinte, eu percebo que eu posso fazer alguma coisa, que tem uma responsabilidade minha nesse caos que acontece na minha vida. Se você não tiver essa perspectiva de que você pode mudar alguma coisa e de que algumas coisas podem ser sua responsabilidade, mesmo que você não saiba como, possivelmente você não vai buscar autoconhecimento, porque você vai continuar numa posição de vítima da vida e das pessoas, sentindo que tudo dá errado para você, porque as coisas externas são responsáveis por isso. Porque não tem dinheiro, porque tá frio demais, porque tá calor demais, porque a mãe é assim, porque o pai é assado, porque a vida é isso. Então, quando você coloca muita responsabilidade em tudo que tá o ambiente à sua volta e zero em você, possivelmente você não vai se aprofundar no autoconhecimento, porque você vai estar numa posição de quem não pode mudar. Se você não pode mudar, se tudo que acontece com você é por causa das causas externas, então não faz sentido você buscar autoconhecimento. Porque o autoconhecimento precisa partir do ponto que eu posso fazer alguma coisa. E não só posso fazer, mas eu posso perceber que tem coisas que eu faço que não são exatamente o que eu gostaria de fazer. Então a gente precisa desse primeiro ponto. Se reconhecer como um ser autônomo, como um ser que pode fazer alguma coisa sobre a própria vida. Depois que você se reconhece como um ser autônomo, você vai para o segundo passo, que é questionar a si mesmo. Ainda você não tem essas respostas, ainda você não sabe muito bem qual caminho trilhar, mas eu estou dizendo assim, o que desperta o autoconhecimento, né? Então você vai questionar muitas coisas sobre você. Por que eu vivo desse jeito? Por que essas coisas não dão certo? Por que eu gostaria de fazer coisa X, mas não consigo? Por que eu me auto-saboto? Por que eu procrastino? Por que as minhas relações não são satisfatórias para mim? Por que eu vivo sofrendo? Por que eu tenho ansiedade? Aí você começa a se questionar. Só que você só questiona, você não tem necessariamente as respostas dessas perguntas, né? Se é que um dia a gente vai ter. E aí depois a gente começa a buscar conhecimento. Eu acho que esse é um passo, assim, fundamental, que toda pessoa no processo de autoconhecimento vai viver em alguma fase, que é a gente começa a buscar conteúdo sobre autoconhecimento, a gente começa a ler livros sobre autoconhecimento, sobre emoções, sobre padrões repetitivos, sobre procrastinação, né, sobre, enfim, tudo isso que a gente começa a se questionar, a gente começa a buscar conhecimento sobre isso, porque a gente percebe que a gente não tem essas respostas. Então,
eu vou buscar fontes, né? Eu vou buscar leitura e conteúdo para compreender melhor algumas questões existenciais. E aí, buscando conhecimento, você começa a perceber também, que vem para o quarto ponto, que mesmo agora, sabendo de muitas coisas, como funcionam, você ainda não consegue praticar aquelas coisas. Então, saber como é diferente de conseguir modificar algo prático na sua vida. E aí é onde você começa a buscar ajuda. Né? Então, para autoconhecimento, é muito importante buscar ajuda, porque sozinho é realmente muito difícil. Não que seja impossível, né? Acredito sim que tem pessoas que podem trilhar esse caminho sozinhas, se assim sentirem, né? Mas a maioria de nós precisa de ajuda. Porque é uma ajuda que vem de fora. As pessoas que estão olhando para a nossa vida de uma forma externa conseguem perceber coisas e nos ajudar a ter percepções que nós, sozinhos, dentro da nossa bolha, dentro do nosso furacão emocional, não conseguimos perceber. E aí a gente vai e busca ajuda, né? Busca terapia, seja com psicólogo, seja com terapeuta corporal, como eu, mas também com psicanalistas, com terapeutas holísticos, integrativos, né? Busca também a espiritualidade, a religião. Então a pessoa começa a buscar ajuda, seja em ambientes, em grupos, em locais, ou com uma pessoa mesmo, né, que tem uma capacidade, uma habilidade técnica para te ajudar nesse caminho. Então isso é muito importante, porque nem sempre os nossos amigos e familiares vão saber nos ajudar no processo de autoconhecimento, e isso é tema para um outro vídeo. E aí, depois que você busca ajuda, você começa a perceber que o autoconhecimento, ele é um processo praticamente infinito, né? E que se você não percebeu isso ainda, é importante você captar essa mensagem, porque o autoconhecimento não acaba nunca. Você pode começar um tipo de terapia, daqui a pouco você vai para outro, daqui a pouco você vai para outro, e aí você lê um tipo de livro, daqui a pouco você lê outro. Porque ele não acaba nunca, porque assim, a gente é constante mudança, a gente é constante movimento. E a cada mudança interna que a gente faz, o nosso ambiente também vai mudando. Então é impossível a gente chegar num lugar de falar, eu me conheço completamente. Porque quando você chegar a se conhecer, você já mudou de novo. Estamos em constante mudança, essa é a natureza. É só você olhar lá fora para a natureza. A natureza está o tempo todo em movimento. Nós estamos o tempo todo em movimento. Então a gente não estagna, a gente não chega em um ápice de autoconhecimento nunca. Então, uma hora a gente vai perceber isso no nosso processo e as coisas começam a se tornar um pouco mais leves, porque a gente começa a se cobrar menos rapidez. Que antes de você perceber isso, é como se você quisesse curar tudo e resolver tudo num prazo de, sei lá, que você coloca na sua cabeça de 1 ano e que você vai conseguir resolver. E não é bem assim que funciona. É um processo contínuo, perpétuo e com muito movimento, também com momentos de pausa, e que é muito importante que você se respeite, né? Existem muitas ferramentas que são do nosso dia a dia, cruciais para a gente se autoconhecer. E eu acredito que a maior ferramenta que exista para o autoconhecimento, se a gente souber utilizar, são os nossos relacionamentos. E isso eu vou falar no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te esclarecido alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida ou algo que eu não falei a respeito de autoconhecimento que você gostaria que eu falasse, me fala, coloca aqui nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. E se você tiver interesse de buscar ajuda, eu sou terapeuta e sou psicóloga e estou aqui, posso te atender online. É só você mandar uma mensagem para mim. O meu link do WhatsApp está na descrição desse vídeo. Um beijo!